Vamos agora escrever as mesmas equações de Maxwell, mas agora utilizando os potenciais. Potencial vetor e o potencial escalar. Vamos começar com essa primeira equação aqui. De acordo com essa primeira equação, eu posso sempre escrever que o campo magnético é igual ao rotacional de um campo vetorial, e esse campo vetorial é o potencial vetor. Veja que se eu substituir esta expressão aqui, automaticamente fica garantida a solução para esta equação aqui. Ora, nós sabemos, por outro lado, né, que o campo elétrico da eletrostática, o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial escalar ou do potencial elétrico, e isso vem da eletrostática. Mas agora, nós devemos acrescentar, né, mais um termo. Então, mais um termo. Que termo é esse? É menos dA dt. dA dt. Vamos verificar que isso de fato é verdadeiro? Esse primeiro termo, quero lembrar que ele vem da eletrostática. Se eu substituir esta expressão do campo elétrico aqui, né, o rotacional do gradiente é igual a zero, menos ddt do rotacional de A é igual a menos dB dt. Ora, acabamos de verificar, utilizando esta equação, que, de fato, o campo elétrico pode ser escrito como derivadas, né, dos potenciais. O campo B eu escrevo como derivadas do potencial vetor, mas o campo elétrico ele deve ser escrito em termos de derivadas do potencial escalar ou o potencial elétrico, bem como derivadas do potencial vetor. Aqui eu tenho, portanto, as relações entre o campo elétrico e as derivadas dos potenciais. Agora, sabendo isto, olhando então para estas duas equações, eu vou substituir o campo elétrico aqui. Substituindo o campo elétrico aqui nessa expressão, eu tenho então o divergente do campo elétrico, mas o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial escalar, né, menos dA dt é igual a ρ sobre epsilon. Veja que aqui eu estou escrevendo as equações de Maxwell levando em conta meios materiais lineares e isotrópicos. Essa é a restrição, né, que nós estamos fazendo, né? Não é uma restrição forte, na realidade, né? Muito bem. Então, aqui aparece a permitividade do meio, né? Muito bem. Então, esta é a primeira equação. Então, vamos analisar agora esta segunda equação aqui, que envolve o rotacional de B.
E eu vou substituir B por rotacional de A. Então, aqui eu tenho rotacional do rotacional de A. Esse é o termo do lado esquerdo, onde eu substituí B por rotacional de A. E isso é igual a μ vezes J mais μ vezes epsilon vezes dE dt. Então, o primeiro termo é menos d dt do gradiente de V. E o segundo termo é menos d2 dt2 de A. Ao tomar a derivada de E com respeito ao tempo, eu tenho este primeiro termo, e o segundo termo é d dt deste, ou seja, menos d2 dt2, né, de A. Agora, eu faço uso de uma identidade. Essa identidade é a seguinte: rotacional. Isto vale para um campo qualquer. O rotacional do rotacional de um campo A é igual a menos o laplaciano, ou seja, menos o divergente do gradiente, que é basicamente o gradiente ao quadrado, né? Menos laplaciano de A, mais o gradiente do divergente do campo A. Isto é uma identidade, De forma que agora vamos olhar para estas duas equações de novo e vamos reescrevê-las, né? Ora, esta primeira equação eu posso passar o sinal todo menos para lá, e lembrando que divergente do gradiente é o nosso operador laplaciano. Então, aqui eu tenho laplaciano, né? Ou seja, o gradiente ao quadrado, mas na realidade é o divergente do gradiente, né? E aqui eu tenho o potencial escalar, né? mais eu vou escrever assim, d dt do divergente de A, do divergente do campo A. Igual a menos ρ sobre epsilon, porque eu passei o sinal, eu troquei de sinal. Menos, menos, menos. Então ficou menos ρ. E aqui temos um termo temos uma equação mais complicada, né? Eu tenho menos. E agora, de novo, eu vou passar, né, o sinal menos para o outro lado, e eu vou então ficar com laplaciano de A. Esse aqui é o primeiro termo, né? O segundo termo é menos, porque eu troquei o sinal todo, né? Menos gradiente do divergente de A, é o segundo termo, igual a menos μ vezes J. Estou olhando agora para o lado direito, trocando o sinal. Aqui eu tenho menos com mais. Mas então tenho mais μ vezes epsilon vezes d dt do gradiente de V,
do gradiente de V mais D2A dt2. Agora, vamos utilizar, né, a condição de Lorentz, ou o gauge de Lorentz. De acordo com essa condição, eu tenho que divergente de A é igual, ou melhor, mais epsilon Lembre-se que no vácuo epsilon é 1 sobre c ao quadrado, né? Então, epsilon é 1 sobre v ao quadrado, né? Onde v é a velocidade da luz no meio. dv dt é igual a zero. Vamos agora impor essa condição. Até aqui eu não impus essa condição. Muito bem, agora vamos reescrever estas duas equações, levando em conta a escolha de gauge de Lorentz. Ora, vamos começar por essa equação aqui. Eu tenho, em primeiro lugar, o Laplaciano de V mais divergente de A. Mas divergente de A é igual a menos epsilon dv dt. Como epsilon são constantes, eu agora, ao invés de mais, vou colocar menos epsilon vezes d2 v dt2. Substituir divergente de A por menos epsilon dv dt, igual a menos ρ sobre epsilon. Vamos agora olhar esta segunda equação. Eu tenho o Laplaciano, o divergente do gradiente ao quadrado, que é o Laplaciano de A, é o primeiro termo, e agora menos gradiente do divergente de A. Divergente de A é igual a epsilon vezes dv dt, com o sinal menos, aqui fica mais. E veja-se que esse termo aqui, este termo, portanto, se cancela com este termo aqui. E o que sobra? Laplaciano de A é igual a menos μ vezes j mais μ vezes epsilon vezes d2a dt2. Vamos reescrever estas equações, né? Este A é uma grandeza vetorial, né? Reescrevendo essas equações, eu tenho aqui o Laplaciano de V de x, y e z menos epsilon vezes μ vezes d2 dt2 de V de x, y e z e t. Aqui seria melhor colocar o t também, né? Se bem que a operação é só sobre x, y e z, é igual a menos ρ de x, y e z dividido por epsilon. E a outra é inteiramente análoga a esta, ou seja, Laplaciano do vetor A de x, y, z e t menos epsilon vezes μ vezes d2 dt2 de A de x, y e z e t é igual a menos
Mi vezes J. E observamos que tanto o Rho quanto o J podem depender também do tempo, x, y, z e t. Chegamos, portanto, às equações básicas da eletrodinâmica. Que equações são essas? São 4 equações. Aqui eu tenho a x, a y, z. Aqui eu tenho v. Mas são 4 equações que têm a mesma forma. Às vezes, nós definimos o operador d'Alembertiano como sendo, por definição, o Laplaciano menos epsilon vezes mi d2 dt2. Usualmente, nós escrevemos em termos da velocidade, né? De forma que essas equações acabam tendo uma forma muito semelhante. Ou seja, resumindo, as equações básicas do eletromagnetismo são d'Alembertiano de V igual a menos Rho sobre epsilon e d'Alembertiano de A igual a menos mi vezes J. É o resumo. Aqui eu queria chamar a atenção, então, para 2 coisas. A primeira é o seguinte: nós reescrevemos as equações de Maxwell em termos do potencial vetor e do potencial escalar, em termos dos potenciais. Essas equações são equações de segunda ordem, derivadas segunda. Veja que aqui eu tenho derivada segunda, aqui eu tenho derivada segunda, né? Aqui eu tenho derivada segunda. Então, com quantas equações de Maxwell? Sejam em número de 8, mas são equações de primeira ordem. Agora, eu tenho um conjunto de 4 equações, mas são equações de segunda ordem. No entanto, são equações desacopladas no seguinte sentido: eu tenho uma equação só para V e eu tenho uma equação só para A. É claro que elas têm a mesma forma. Portanto, se eu encontrar a solução para uma delas, eu tenho a solução para as demais. Essa é uma grande sorte, na realidade, porque a gente agora conseguiu fazer uma coisa bem interessante. Nós reduzimos todas as leis do eletromagnetismo a 4 equações, mas são 4 equações tendo a mesma forma. Portanto, eu diria que, grosso modo, resolvemos, né, ou podemos resolver, né, todos os problemas do eletromagnetismo, da eletrodinâmica, resolvendo uma equação só. É de segunda ordem, é bem verdade. Há derivadas parciais, é bem verdade. Mas, ainda assim, nós temos aqui um resumo de todo o eletromagnetismo. Ou seja, o que você precisa para resolver os problemas do eletromagnetismo? Resolver uma equação. E é isso que a gente vai procurar em seguida.